Olá, hoje eu estava pensando o que eu queria trazer aqui para vocês. E aí eu pensei numa questão que no dia a dia, né, que eu percebo no consultório, mas mais nas empresas, que é a irritação. É bastante comum, né, que as pessoas fiquem irritadas no seu dia a dia. E é sobre a irritação que eu quero falar hoje. Eu tinha falado que a irritação é um dos sintomas da ansiedade. Quando ela se torna repetitiva, recorrente, cada vez mais se torna um sintoma. Ela pode ser pontual também, muito específica, mas é muito comum que as nossas irritações sejam ligadas a algum determinado tipo de comportamento ou de alguma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Então vamos entender, quando você fica irritado, normalmente você coloca a culpa e critica a outra pessoa. Então a pessoa fez alguma coisa que você não gostou, ou no caso de uma empresa, né, quando um gestor ele pede para o colaborador fazer algo e explica para aquela pessoa e a pessoa não faz daquele jeito, né, e aí o gestor fica irritado. E aí ele fica agressivo muitas vezes, ele acaba sendo mais rude, né, com o colaborador, e ele acha que o problema da sua irritação é culpa do colaborador. Como talvez cada um de vocês ache que quando você fica irritado com alguém, a culpa é do outro. Mas vamos entender, né? O outro não pode ser culpado da minha irritação. Por quê? Porque quem sente a irritação sou eu. Então, assim, a irritação está próximo da raiva, que está próximo da crítica. Quando eu critico, quando eu sinto raiva, ou quando eu fico irritado, mediante algum comportamento de alguém, e eu internamente falo, pô, o cara fez isso, fez aquilo, eu já pedi, eu já expliquei, né? E aí você começa a xingar, ou verbalmente ou mentalmente. Qual é o ponto da irritação que eu quero que vocês entendam? A irritação não está fora da gente, ela está dentro da gente. Isso quer dizer que o que causa a nossa irritação é a expectativa que eu tenho em relação ao comportamento do outro. Ou seja, sempre que eu fico irritado com uma pessoa, o outro ele desperta a minha irritação, mas ele não pode ser o culpado. O grande responsável pela minha irritação sou eu. Especificamente, é quando eu tenho uma expectativa de que aquela outra pessoa faça aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Na relação do casal, isso é muito comum, né? Marido e mulher, muitas vezes, né, um fica irritado com o outro porque espera que o outro faça aquilo que ele gostaria que fizesse. Na relação, às vezes, no seu prédio, né, com um funcionário, com um porteiro, né, que você pede e a pessoa não faz, ou quando você deixa um recado explicando e a pessoa não faz daquele jeito. Enfim, toda essa questão ela pode servir para cada um de nós como um grande processo de autoconhecimento. O que eu quero falar? Que quando você ficar irritado com alguém, o mais adequado no sentido de você estar buscando o seu crescimento, o seu amadurecimento, é poder perguntar para você: qual é a expectativa que eu tenho, ou que eu tinha em relação a essa pessoa, a esse tipo de comportamento que ela teve? Porque quando você traz para você a responsabilidade da sua irritação, você passa a assumir as coisas que você sente. Você não terceiriza a sua responsabilidade. Agora, Renato, é difícil isso no dia a dia? Não, é difícil, mas esse é o caminho para o nosso amadurecimento. Esse é o caminho para a nossa saúde mental. Esse é o caminho para que a gente não se misture com as outras pessoas. Por exemplo, no trânsito, né, que é coisa muito comum, que as pessoas se irritam, sentem raiva, às vezes momentos de fúria,
no trânsito, então a culpa é sempre do outro. Espera aí, vamos olhar para a gente e pensar qual é a nossa responsabilidade de estar sentindo a irritação e o que eu posso fazer para melhorar, tá bom? Fica a dica aí de hoje. Até!